Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir o nosso segundo vídeo de revisão para o Enem 2018. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico, que é um assunto, sem dúvidas nenhuma, muito cobrado no Enem e também cobrado aí nos demais vestibulares. Então, você assistindo essa nossa série de revisão para o Enem, você automaticamente já está se preparando aí para todos os grandes vestibulares, beleza? Bom, então não vamos enrolar muito não, vamos começar falando um pouquinho sobre cálculo estequiométrico, que causa aí pavor na grande maioria dos alunos, até porque você vê isso lá no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, comecinho do segundo ano do ensino médio, e a gente acaba sempre tendo um probleminha com a interpretação dos exercícios. Porque o cálculo estequiométrico em si, gente, é uma coisa bastante simples. A gente vai lá dos casos gerais, depois a gente vai chegar nos casos especiais. Bom, o que significa um cálculo estequiométrico? Significa, né, que a gente vai fazer aí uma previsão da quantidade de reagentes necessárias e da quantidade de produto produzida em uma reação química ou em um processo químico, tá certo? Então o objetivo do cálculo estequiométrico basicamente é saber quanto que eu tenho que adicionar dos meus reagentes e nestas quantidades quanto de produto eu consigo formar. Quem vai informar isso pra gente é a nossa reação química, a nossa equação química, e ela tem que estar devidamente balanceada, porque os coeficientes estequiométricos vão indicar pra gente a proporção em número de mols de cada um dos participantes desta equação química. Então, galerinha, primeira coisa que você tem que fazer é montar a equação química e efetuar o balanceamento. Bom, esses coeficientes, que são os números de mol de cada um dos participantes, a gente pode converter para diversas unidades, para diversas grandezas. Porém, as grandezas mais comuns de serem cobradas são massa, volume e número de partículas. Para eu converter mol para massa, eu tenho que saber a massa molar da substância. Então, basta eu pegar o número de mol e multiplicar pela massa molar da substância. Exemplo, se eu tiver numa reação lá 2H2O, o que significa isso? 2 mol de água. Como eu sei que a massa molar da água vale 18 gramas, bom, nesta minha equação, eu tenho 2 vezes 18, eu tenho 36 gramas de água. Se eu quiser converter para volume, precisa tomar cuidado e ficar esperto com o negócio. A gente só pode usar essa informação que eu vou dar agora se a minha substância estiver no estado gasoso. Então a gente só converte mol para volume para substâncias no estado gasoso. Fique esperto porque o Enem costuma cobrar muita relação de combustíveis. Então vamos supor lá que ele fale 40 litros de etanol. Bom, etanol está no estado líquido. Aí, para eu transformar esse volume em massa, eu tenho que usar a densidade. Então, fica esperto, porque essa informação de volume que eu vou passar agora só vale para gases. 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente adota aí 1 atmosfera e 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, vale 22,4 litros. Pois é, então se o exercício te fala 2 mol de H2 na CNTP, o que ele está querendo dizer? 2 vezes 22,4 litros. Se o exercício não falar na CNTPs, você vai usar a equação de Clapeyron para calcular o volume molar. Lembra a equação de Clapeyron? PV igual a nRT? Como eu quero calcular o volume, então eu vou ter que vai ser nRT sobre P. N vai valer 1, que você quer saber o volume de 1 mol, R0082 atm litro por mol Kelvin. A temperatura vai ser a temperatura dada no exercício sempre em Kelvin, tudo bem? Essas equações dos gases não admitem valores negativos, então a nossa escala tem que ser uma escala absoluta de temperatura, e a pressão, que também deve ser dada no exercício, ok? Podemos transformar também número de mol em número de partículas. A gente tem que lembrar da constante de Avogadro, que é um número bastante sui generis, 6 vezes 10 elevado a 20
23. Esse número, em padrões normais, né, nos nossos padrões visuais, ele não serve para nada, porque eu nunca vou ter um molde caneta, eu nunca vou ter um molde de grampeadores, eu nunca vou ter um molde nada que eu consiga pegar, manusear. Mas um molde átomos de sódio, um molde moléculas de água, isso é normal. Então a gente só vai usar essa conversão, essa constante de Avogadro para mols, moléculas, partículas, átomos, íons, elétrons. Então, se o exercício fala assim, ó, qual é o número de partículas obtidos quando a reação, você vai pegar lá, por exemplo, produziu 2 mol de partículas, você vai pegar 2 vezes 6 vezes 10 a 23, é só isso. Então, se eu quiser converter mol para massa, multiplico pela massa molar. Mol para volume, multiplico por 22,4 litros, se a minha substância for um gás, estiver nas condições normais de temperatura e pressão. E se eu quiser transformar de mol para número de partículas, multiplico por 6 vezes 10 elevado a 23. Esses são os casos gerais da estequiometria. Eu dou a informação de uma substância e peço a informação de outra. Agora, existem os casos especiais, que a gente vai elencar aqui 4 casos especiais. O primeiro, o Enem adora cobrar, que são reações sequenciais. Por quê? Eles te dão um processo e você vai tentar encontrar uma equação global. A dica para você encontrar a equação global é a seguinte: pega a substância de uma reação e veja qual é a substância que se encaixa na outra reação. Ou seja, você tem que ter o produto de uma reação sendo reagente na outra. Aí você iguala as quantidades e cancela todo mundo que você conseguir cancelar. Então, se eu quiser montar um processo, eu tenho que lembrar do seguinte: o produto de uma etapa tem que ser reagente na outra. Eu vou igualar essas quantidades e cancelar. Tudo que tiver do mesmo lado e for igual, eu somo. Tudo que tiver em lados opostos e for igual, eu cancelo. Consegui uma equação global, trabalho minha estequiometria com muita tranquilidade. Segundo caso especial, reagente impuro, ou seja, quando o meu reagente não vai reagir 100%. A gente costuma falar que esse caso é o caso de pureza do material. Lembra sempre que a amostra inicial ela vai ser impura. Então essa amostra inicial equivale a 100%. A pureza do material equivale à massa que vai efetivamente reagir no processo. Então, se eu tenho 1 tonelada de hematita com 80% de pureza, na verdade, o que vai reagir não é 1 tonelada. No processo, eu tenho que descontar aquilo que é impureza, aquilo que não reage. No caso, se eu descontar 20% de 1 tonelada, eu vou ter 800 quilos de reagente que efetivamente vão reagir. Bom, esse é o caso de pureza, que é o mais comum de ser cobrado no Enem. Ele já te dá a pureza previamente para você fazer a continha antes. Se você entrar lá no nosso site, no nosso canal, aqui na playlist do bloco 1, as últimas aulas são todas de cálculo estequiométrico. É só você entrar na aula de pureza que você vai ter uma aula completa com todas as possibilidades, ok? Quando a gente fala em rendimento, a gente tem que olhar lá para os nossos produtos. A gente faz lá todos os cálculos químicos e a gente espera encontrar um rendimento de 100%. Logo, tudo que você encontrar na estequiometria da reação vale 100%. Se por um acaso o exercício falar que a reação tem um rendimento de 80%, você vai pensar sempre no seguinte: o que você encontrou na estequiometria corresponde teoricamente ao 100%, os 80%, que nesse caso, nosso exercício hipotético, eu estou falando que 80% equivale a X, você vai calcular. Então, quando a gente falar em rendimento, é sinal que a massa ou a quantidade de produto encontrada vai ser menor do que aquela prevista pela reação. E por fim, o último caso especial, quando eu tenho um dos reagentes em excesso. Fica esperto, porque é muito fácil identificar os exercícios que vão cobrar excesso, pelo simples fato do enunciado te fornecer informação acerca de 2 reagentes. Se eu te dou a quantidade de 2 reagentes, é sinal que um deles vai estar em excesso. Por quê? Pelas proporções, eu não preciso dar a informação de 2 reagentes. Basta eu entregar a informação de um, que os outros você calcula por proporção. Então, se o exercício te deu 2 informações de reagentes, pode ter certeza, um deles vai estar em excesso. Como é que eu descubro quem está em excesso?
Muito fácil. Monta a equação, transforma aqueles números de mol, que são os coeficientes estequiométricos, em massa, coloque as massas dadas do exercício e faça a multiplicação em cruz. O lado que der o maior resultado estará em excesso. Logo, você não pode usar essa informação para calcular as demais informações do exercício. Você não pode usar o reagente em excesso para calcular, por exemplo, a massa de produto formada. Por quê? Porque se o reagente está em excesso, alguma parte daquela quantidade simplesmente não vai reagir, vai sobrar. E se você usa essa informação para calcular a quantidade de produto, o que você está fazendo? Você está calculando uma quantidade de produto errada. Beleza? Então olha lá, casos gerais, relação mol-massa, mol-volume, mol-número de partículas. Reações sequenciais, o produto de uma reação tem que ser o reagente da outra, você deve cancelar essas substâncias que conectam as reações, obteve uma equação global, faça o cálculo normalmente. Pureza, sempre relacionado ao reagente. A massa da amostra impura corresponde a 100%. A massa que você calculou corresponde a X%, ou a porcentagem que o exercício deu corresponde à massa que vai ser efetivamente usada no exercício. Rendimento, sempre relacionado aos produtos. A quantidade que você obtém pela estequiometria da reação equivale sempre a 100%. O rendimento dado no exercício equivale a uma massa, uma quantidade menor de produto. Então, rendimento, quando eu não consigo obter aquilo que eu estou esperando em uma reação química. Reagente em excesso, eu tenho informação de 2 reagentes, um deles está colocado em uma quantidade maior do que a necessária. Esse eu chamo de excesso. Quem está colocado na quantidade ideal, eu vou chamar de limitante. E por que limitante? Porque quando acaba a quantidade deste reagente, a reação simplesmente para. Por quê? Porque ele foi consumido totalmente. Ok? Agora o que a gente vai fazer? 4 exercícios resolvidos por mim agora, para que você não fique com nenhuma dúvida, e finalizamos aqui a segunda aula de revisão para o Enem, cálculo estequiométrico. Aguenta a mão que nós já vamos resolver os exercícios. Fala galera, vamos agora então à resolução dos exercícios da nossa revisão Enem 2018, resolução de exercícios, aula 2, estequiometria. Essa questão caiu no Enem de 2017 e tem o seguinte enunciado: o ácido acetil salicílico, AAS, tem massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, que tem massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química. Então aqui tem o ácido salicílico interagindo com o anidrido acético em meio ácido, formando o ácido acetil salicílico e o ácido acético. Após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é usado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é, olha, o exercício está falando de rendimento, então ele está dando que um rendimento final é de 50%, ou seja, a quantidade que eu produzo é metade do que aquela que eu espero teoricamente. Isso é extremamente importante para a gente começar o exercício. Ele está falando que cada comprimido tem 500 miligramas do ácido acetil salicílico e que ele quer produzir um lote de 900 mil comprimidos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a massa presente nesses 900 mil comprimidos. Se um comprimido tem 500 miligramas, 900 mil comprimidos tem 450 mil gramas, ou 450 quilogramas de ácido acetil salicílico. 450 quilogramas de ácido acetil salicílico. Só que essa quantidade, gente, ela equivale a 50% do que é produzido. Porque ele não disse que o rendimento é de 50%?
100%. Então, se eu quero descobrir qual é a quantidade de ácido salicílico que eu preciso, eu tenho que considerar o rendimento como se fosse 100%. Então, eu sei que 450 quilos equivalem a 50%, 100%, que é o que eu deveria teoricamente obter, equivale a 900 quilogramas. Então, olha só que interessante. Agora, eu vou descobrir qual massa de ácido salicílico eu preciso para obter 900 quilos de ácido acetil salicílico. Desses 900, só 450 serão obtidos de verdade, e esses 450 equivale ao lote de 900 mil comprimidos. Então, se você entendeu essa jogadinha, agora a parte final da conta fica muito fácil. Eu sei que para cada 1 mol de ácido acetil salicílico, eu preciso de 1 mol de ácido salicílico, a relação estequiométrica está aqui. Eu sei então que 1 mol de ácido acetil salicílico vale 180 gramas, conforme dito no exercício, e que 1 mol de ácido salicílico equivale a 138 gramas, conforme também dito no exercício. Logo, 900 quilos de ácido acetil salicílico equivalem a uma quantidade de 690 quilogramas de ácido salicílico, o que dá a alternativa D de dado. Essa é uma questão bastante demorada para você fazer em 3 minutos. Então, essa é daquelas que você vai deixar para o final e vai fazer sempre se der tempo. Mas olha só, como ele deu o rendimento e deu a massa da substância, eu vou pegar o rendimento que ele deu, está para essa massa, e 100%, que é o que eu deveria obter, está para X. Descobrir quanto que é esse 100%, aí eu uso a estequiometria normal da reação. 180 gramas de ácido acetil salicílico necessitam de 138 gramas de ácido salicílico, 900 kg de ácido acetil salicílico necessitam de Y gramas ou Y quilogramas de ácido salicílico. Fazendo a proporção aqui, eu encontro 690 e o nosso primeiro exercício, caiu no Enem de 2017, tem como gabarito a letra D. Beleza? O nosso segundo exercício desta aula, ele também caiu na prova de 2017, mas na prova das pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL. No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam uma gasolina com cerca de 22% de álcool anidro. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados 2 kg de CO2 na atmosfera. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos dessa emissão de CO2. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% da sua biomassa seca. E para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 gramas de CO2 são retirados da atmosfera. No Brasil, o plantio do eucalipto, aí tem aqui o nome de Eucaliptus grandes, é bem difundido, sendo que após 11 anos essa árvore pode ter a massa de 106 kg, dos quais 29 são água. Uma única árvore de eucaliptos grandes com as características descritas é capaz de fixar a quantidade de CO2 liberada na queima de um volume dessa gasolina mais próximo de. Então, olha só que interessante. Ele está dizendo que, primeiro, a massa total do nosso eucalipto é de 106 kg, mas eu tenho 29 de água. Então, eu tenho que pegar a massa da árvore e retirar essa massa de água para conseguir a massa seca. Tudo bem? Essa massa seca, né, 50% dessa massa seca vai corresponder à quantidade de carbono que vai ser fixada. Então, 50% da massa seca corresponde à quantidade de carbono fixada por uma árvore. Bom, eu sei que eu tenho 106, que é a massa da árvore, 29 kg, que é a massa de água. Eu descobri a massa seca dessa árvore. Essa massa seca corresponde a 100%, eu quero 50% dessa massa, então eu teria 38,5 kg. Bom, o exercício disse o que pra gente? Que a cada 12 gramas de carbono, eu fixo 44 gramas de CO2. Bom, se a minha massa seca corresponde a 38,5 quilos, né, porque era 77, mas eu tirei 50%, que foi o que o exercício mandou, 38,5 kg de carbono equivale a quanto de CO2? Aqui no caso deu 141,1 kg de CO2.
Pegando o primeiro dado do exercício, 1 litro de combustível liberam cerca de 2 kg de CO2. Bom, como eu consegui sequestrar 141 kg de CO2 com essa minha árvore eucaliptus grandes, quantos litros de gasolina equivale esses 141,1 kg de CO2? Fazendo essas contas aqui, 1 litro equivale a 2 kg, Z litros equivale a 141, a gente chega num valor de 70,6 litros, que dá aproximadamente 71 litros de gasolina que eu posso queimar, que vão ser, ao longo da vida do eucalipto, eles vão ser, vamos dizer assim, retirados da atmosfera. Olha só que interessante. Então ele deu a massa total da árvore e a massa de água. A gente calculou a massa da árvore seca. Ele disse que 50% da biomassa seca é quem corresponde à quantidade de carbono. Então 50% de 77, 38,5. Eu sei que se eu tivesse 12 gramas de carbono, eu conseguiria sequestrar 44 gramas de CO2. Com 38 kg e meio, eu consigo sequestrar 141,1 kg de CO2. Se para cada 1 litro eu consigo, é o equivalente a 2 kg de CO2, com 141,1 kg de CO2, quantos litros eu vou conseguir, vamos dizer assim, neutralizar? Deu 70,6, aproximadamente 71, alternativa C de casa para a questão número 2 da nossa revisão de estequiometria. Na questão de número 3, foi uma questão do Enem de 2016, ele fala o seguinte, ó: a minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento de sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como número de mol de produtos dividido pelo número de mol do reagente limitante. Se eu falei em limitante, é sinal que deve ter excesso. Isso aqui multiplicado por 100. Esse N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Tá aqui a equação química bonitinha dessa obtenção. Aqui eu tenho brometo de metila e hidróxido de sódio. O Na e o Br vão se juntar aqui e formar o brometo de sódio, e o CH3 com o OH vai formar aqui o metanol. As massas molares em gramas por mol desses elementos, não é alimentos, tá? É elementos, são H1C12, O16, Na23, Br80. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142 gramas e meio de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Então olha só que loucura. Ele está te dando várias informações, mas ele disse que usou 142 gramas e meio de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual desses dois aqui está em excesso. 1 mol de CH3Br é 95 gramas, 1 mol de NaOH 40 gramas. Aqui ele colocou 80 gramas de NaOH e 142,5 de CH3Br. Se você notar bem, aqui dobrou e aqui foi menos que o dobro. Então, consequentemente, esse cara que está em excesso. Fazendo a estratégia que eu passei para vocês no vídeo, multiplique em cruz. Aqui deu 7.600, aqui deu 5.700. Então, este cara aqui é o reagente limitante. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o número de mol do reagente limitante e o número de mol do produto. O número de mol do produto é fácil, é 1 mol, porque 1 mol de CH3OH tem exatamente 32 gramas. 1 mol do reagente limitante, o meu reagente limitante eu tenho 1,5 mol. Por quê? 1 mol de CH3Br equivale a 95 gramas. X mol equivale aos 142,5 que vai reagir. Deu aqui pra gente 1,5 mol. Aí eu jogando 1 mol do produto e 1,5 mol do reagente limitante nesta fórmula, eu tenho 1 dividido por 1,5, que dá 0,67, que eu multiplico por 100 e me dá um rendimento de 67%, tá certo? Bom, daria para fazer de outra forma, bastaria usar esse 142,5 para ver quanto que eu ia obter aqui de CH3OH. Como aqui é 1,5 mol de CH3Br, eu ia obter 1,5 mol de CH3OH.
Se 1 mol é 32, eu ia obter aqui 48 gramas. Bom, 48 gramas seria 100%, 32 gramas que foi o que eu efetivamente obtive, ia dar 67% do mesmo jeito. Então dá para fazer de duas formas esse exercício, porém o Enem já te deu um boi, né? Uma mão aqui e te colocou a fórmula que você vai ter que usar, número de mol do produto sobre número de mol do reagente limitante. Calculei número de mol do produto, que ele já tinha dado aqui 32 gramas é 1 mol, número de mol do reagente limitante 142 gramas e meio é 1,5 mol, 1 por 1,5 vezes 100 deu 67 e a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado, mais um exercício de estequiometria, exercíciozinho, esse é bem simplesinho, mas você vê que demora um pouquinho para resolver, né? O exercício 4, caiu no Enem de 2015, está dizendo o seguinte: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco aqui, com pureza de 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Então, olha lá, deu pureza e rendimento. Pureza em relação ao reagente e rendimento em relação ao produto. Deu as massas molares de todo mundo para você não perder tempo calculando e está dizendo o seguinte: que valor mais próximo, qual é o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Bom, aqui eu tenho duas reações, então eu vou precisar conectá-las para encontrar uma equação global. Eu tenho na primeira equação o ZNO aqui nos produtos e o ZNO na segunda equação nos reagentes. Basta eu igualar, para isso eu multiplico a equação de baixo por 2. Fazendo este procedimento, eu vou chegar aqui 2 sulfetos de zinco, mais 3 oxigênios, mais 2 monóxidos de carbono, produz 2 zincos, 2 dióxidos de enxofre, 2 dióxidos de carbono. Eu tenho essa relação, eu sei que ele está me dando a massa de sulfeto de zinco e que é a massa de zinco produzida, eu já coloquei aqui as quantidades convertidas, só que aqui eu não posso colocar 100 quilos, por quê? Porque o meu material apresenta 100 quilogramas, né? O meu material apresenta 75% de pureza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a pureza do meu material. 100 quilos, que é a minha amostra, seria 100% de pureza, como tem 75, então eu vou usar 75 kg de sulfeto de zinco. Colocando essas informações aqui na minha proporção, eu vou obter teoricamente uma massa de zinco igual a 50 quilos. Porém, 50 quilos é a massa que eu iria obter de zinco se a reação apresentasse 100% de rendimento. Como ela apresenta apenas 80% de rendimento, eu transformei, calculei, 50 kg equivale a 100% de rendimento, 80% de rendimento equivale a Y, que dá exatamente 40 kg de zinco, que é a alternativa C de casa, a alternativa C no exercício 4. Bom, se você chegou até aqui, eu posso te falar. Todos esses exercícios são exercícios considerados difíceis, então não são aqueles exercícios que vocês vão fazer no começo, mas você tem que conseguir entender os passos para que você consiga chegar na resposta certa. Sem explicar, só resolvendo o exercício, se você entender e tiver confiança, você faz esse exercício em uns 4, 5 minutos. Logo, você vai precisar ganhar 1, 2 minutos em algumas outras questões, que são questões mais diretas. O Enem é assim mesmo. Você vai ganhar minutos em umas questões para gastar em outras. Nunca faça esse tipo de exercício no começo. Ele tem muitas informações, ele vai consumir muita energia do seu pequenino cérebro. Então, guarde essa energia para o final, tá bom? Deixa sempre a estequiometria para o fim, porque geralmente ela vai ser considerada difícil na prova. Beleza? Bom, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Se já é inscrito, eu peço que dê uma curtida na aula. Se você curtiu e conhece alguém que também vai prestar o Enem, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube para mim ou enviar um e-mail para quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre um prazer receber e responder os seus e-mails. Se você se inscreveu,
curtiu, compartilhou, comentou, eu só posso te agradecer e dizer beijo, tchau!